Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, 12 de março de 2025. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. O contribuinte já pode se preparar. Começa no próximo dia 17 de março a valer o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2025. Em tempos de quaresma, mudam hábitos entre milhões de famílias e cresce a procura pelo peixe nos supermercados do país. Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, revela quais as profissões melhor pagam aqueles que estão começando no mercado de trabalho. As engenharias lideram. E ainda, as ondas de luz, um espetáculo raro da natureza nas águas, deixou encantados moradores e turistas na praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. Você já está preparando a documentação para a declaração do imposto de renda? A entrega começa na próxima segunda-feira, 17 de março. E para evitar problemas, é importante ter todos os documentos em mãos. Vamos conferir mais detalhes aí do que é exigido para a entrega da declaração este ano. Josué é daquelas pessoas precavidas. Durante todo o ano, ele organiza a documentação necessária para prestar contas com a Receita Federal. Com a tecnologia, o processo ficou mais simples. Antigamente, a gente tinha que cuidar muito de papel. Hoje, não. Se você faz suas operações de forma organizada, com os aplicativos bancários e com as notas fiscais eletrônicas, isso facilita a gente organizar essas informações. O período de entrega da declaração do imposto de renda começa dia 17 de março e finaliza no dia 31 de maio. Devem declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000 e quem possuía até 31 de dezembro de 2024 bens ou direitos com valor total superior a R$ 300.000. Quem recebe até R$ 2.259,20 não precisa declarar. Despesas médicas, aluguéis, compra e venda de imóveis e veículos, gastos com educação, investimentos, tudo isso será avaliado pela Receita Federal. Com tantos detalhes, o Josué sempre busca ajuda profissional. O profissional ele é especialista em acompanhar essas dinâmicas e te dar a melhor assessoria para que você possa fazer uma declaração correta, sem erros. A Receita Federal tem usado um cruzamento de dados bem criterioso. Usa em torno de 160 filtros para a checagem dos dados financeiros. O órgão cruza as informações de diversas fontes, além de monitorar as informações bancárias. Ou seja, tem que realmente se preparar para não cair na malha fina. Ter toda a documentação necessária, todos os informes de rendimento, toda a questão patrimonial, das despesas que são dedutíveis, para que você possa sentar, baixar o programa, fazer a declaração com cautela, com clareza. Alertas importantes para você, contribuinte. A FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, divulgou agora no começo do mês de março uma alta global nos preços dos alimentos, registrada no mês de fevereiro. O aumento global chegou a 1,6% na comparação com janeiro e se deu principalmente em consequência de aumentos mais expressivos nos preços do açúcar, de laticínios e também do óleo vegetal. O principal vilão dessa alta global é esse aí, o açúcar, indispensável em milhões de receitas, companheiro de muitos na hora daquele tão saboreado cafezinho. O salto global no preço do produto chegou a 6,6% em fevereiro, na comparação feita com o primeiro mês do ano. Outros vilões das prateleiras que contribuíram bem para impulsionar para o alto os preços dos alimentos foram os laticínios. Tiveram registrado um aumento de 4% em 30 dias. Os óleos vegetais subiram 2% no período, mas a alta ao longo dos últimos 12 meses impressiona nos preços dos óleos vegetais, 29,1%.
Óleos de palma, de soja e girassol registraram os aumentos mais expressivos de um ano para cá. Resultado de tantas variações, o índice de preços de alimentos das Nações Unidas, que vai acompanhando as variações mês a mês das commodities, no mês de fevereiro chegou à média de 127,1 pontos. Foi uma alta de preços que chegou a 1,6% na comparação com janeiro e atingiu 8,2% se comparado a fevereiro de 2024. Enquanto alguns produtos tiveram alta expressiva, houve queda no preço do arroz, de 6,8% em 30 dias. O preço global da carne foi outro que registrou recuo no período, perto da estabilidade, 0,1%. Na média, a variação de preços verificada em fevereiro tem mais peso no bolso de uma fatia maior da população, justamente aquela que engloba as famílias de baixa renda ao redor do planeta. Em outro relatório da FAO está uma previsão de aumento, ainda que pequeno, de 1% na produção global de trigo para este ano. Produção que poderá chegar a 796 milhões de toneladas. É uma estimativa para um ano de desafios climáticos. Previsões indicam seca na Europa Oriental e excesso de chuvas do outro lado, na Europa Ocidental. São condições que podem mudar este olhar mais otimista para a produção do trigo. Nos Estados Unidos, a produção de trigo também deve crescer este ano. A produção de arroz deverá atingir um número recorde global de 543 milhões de toneladas, de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E a fila do peixe aumentou nos mercados pelo país. Estamos no período da Quaresma, a preparação para a Páscoa. E as mudanças de alguns hábitos, inclusive os alimentares, tornam-se comuns em muitas famílias brasileiras. Na casa da dona Doralice não pode faltar peixe durante a Quaresma. É uma abstinência da carne vermelha que faz a gente purificar o nosso espírito com essa penitência. É um sacrifício, né? Ajuda muito. Além das orações e penitência, jejum, a abstinência de carne nos faz crescer na fé. Já para o Carlos, não comer carne é uma tradição. Todo o período de Quaresma a gente tem essa tradição aí. A Quaresma é um período de 40 dias de reflexão, penitência e preparação para a Páscoa. E durante esses dias, uma das tradições mais conhecidas é a abstinência de carne. E por conta disso, o consumo de peixe aumenta significativamente nesse período. Durante a Quaresma, a gente espera, comparando com o mês normal, em torno de 3 a 4 vezes aumento do consumo. A abstinência de carne remonta a séculos de tradição cristã, onde a carne vermelha, frequentemente associada a banquetes e celebrações, é vista como um símbolo de indulgência e prazer. A prática de renunciar a este alimento durante a Quaresma é uma forma de sacrifício e disciplina espiritual, refletindo a intenção da Igreja Católica de incentivar os fiéis a se afastarem dos prazeres materiais e a se conectarem com sua vida espiritual. Os peixes mais consumidos nesta época são o bacalhau, a tilápia, o camarão e o salmão. Mas se você está com o orçamento apertado, não tem problema. O que não falta é opção. Desculpa, não tem. Tem desde a sardinha até a vieira japonesa. Tem peixe de R$15 até 900. Então, tem para todos os bolsos. Você costuma usar fones de ouvido? Eles se tornaram quase que indispensáveis no nosso dia a dia. Mas sabia que o uso constante e em volume alto pode prejudicar a saúde auditiva? O celular se tornou equipamento obrigatório na rotina de todo mundo. Mensagens de áudio, vídeos e músicas na palma da mão trouxeram também a necessidade de usar mais o fone de ouvido. O que muita gente ignora é que o hábito pode trazer prejuízos para a saúde. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 25% da população do mundo inteiro vai apresentar algum grau de perda auditiva até 2050. Atualmente, 1 bilhão de jovens e adolescentes já estão em risco potencial de apresentar o problema, tudo ocasionado pelo uso do fone de ouvidos. A curto prazo, os fones na alta intensidade podem causar ansiedade, dores de cabeça, irritabilidade e falta de concentração. Mas esta fonoaudióloga explica que a longo prazo, os prejuízos podem ser ainda maiores pelo uso inadequado do acessório. Reduzir o volume já é uma boa maneira de prevenir o problema.
Esse uso do fone de ouvido de forma indiscriminada, sem um limite, pode gerar danos às células do ouvido e, consequentemente, uma perda auditiva que ela é irreversível. Esse tipo de perda auditiva, ela inicia de forma mais devagar e vai se desenvolvendo caso não haja os cuidados necessários com a audição, a redução da exposição ao ruído, a esse tipo de acessório, de eletrônico na realidade. Exames periódicos também ajudam a prevenir o problema, mas a especialista dá outras dicas relacionadas a danos físicos causados por alguns tipos de fones associados a condutas erradas dos usuários. Os mais comuns são aqueles externos e também os fones internos, que a gente chama de fones intracanais, né? Esses intracanais, eles precisam ali estar sempre sendo submetidos à limpeza adequada, porque eles têm contato ali com o conduto, com o cerume. Inclusive, ele pode estar ali empurrando o cerume, né? Então, é importante ter esse cuidado com a limpeza para evitar também as infecções que podem sim ocorrer devido ao uso prolongado do fone de ouvido ou se esse fone estiver contaminado. Acho que não compartilhar também fone de ouvido é uma coisa importante, porque às vezes você pega de uma pessoa que você não conhece e compartilha algum tipo de germe e tem algum tipo de infecção. Veja no próximo bloco o levantamento feito pela Firjan revela quais as profissões mais bem pagas para aqueles que estão começando em novo emprego. Quem lidera essa lista eu conto para você logo depois do intervalo. É rapidinho, fique com a gente. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você que está aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Vamos de previsão do tempo então. Olha só, os estados do Centro-Oeste vão ter temperaturas mais abafadas e passam dos 30 graus. Importante também estar atento às chuvas fortes que vão atingir o norte e o nordeste. A atmosfera fica mais úmida no sul do país. O destaque é o avanço de uma nova frente fria entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Apesar dessa frente se deslocar um pouco mais afastada da costa, ainda consegue jogar mais umidade no continente, aumentando a condição de chuva moderada a forte em São Paulo, no sul de Minas, Triângulo Mineiro e no interior fluminense. Começou em Curitiba a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança no Clima. Todos aqui estão reunidos pelo mesmo objetivo: debater e criar propostas sustentáveis. A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima, organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, tem como tema Paraná agindo pelo clima. O evento marca uma etapa crucial na preparação para a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Aqui a gente vai discutir justiça climática, transformação ecológica, descarbonização, então todas essas assuntos relevantes para a parte de ação climática. Nessa parte de introdução do evento, terá uma palestra sobre o tema e depois uma palestra do governo do estado também apresentando todas as ações que vêm sendo desenvolvidas no estado do Paraná. Elevando o nosso estado a ser o mais sustentável do Brasil por 4 anos consecutivos. E juntamente com uma província do Japão, somos os 2 territórios mais responsáveis sustentáveis do mundo. Com equipamentos, com pessoas preparadas, capacitadas para tomar as melhores decisões com relação à gestão ambiental do nosso estado. O evento tem como objetivo promover diálogos e ações para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e avançar cada vez mais para uma economia verde e sustentável. A programação segue com workshops, grupos de trabalho e plenárias finais para aprovação das propostas que serão encaminhadas à etapa nacional. Serão eleitos representantes da sociedade civil, de instituições privadas, também do setor privado e do setor setor estadual também, tanto da secretaria como de outras entidades. Para quem não puder comparecer presencialmente ao evento, a organização disponibilizou transmissão ao vivo de todas as atividades por meio do site oficial da CEDEST. As transmissões seguem ao longo de todo o evento, que vai até amanhã, quinta-feira.
Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAN, nos revela quais são as 10 profissões com salários médios mais altos no Brasil na hora da admissão. Ficou curioso? Ficou curiosa? De olho na lista. E o destaque nesta lista, que visita vários setores de produção da nossa economia, está com os salários iniciais dos engenheiros. Em média, são os profissionais mais bem remunerados logo no início da carreira, ao serem admitidos. O levantamento foi realizado em diferentes áreas de especialização. Mostrou, considerando diferentes ocupações, que o salário médio de admissão no país, como um todo, teve alta de 2% ao longo de 2024. Ficou em R$ 2.178. Foi um aumento real que superou aquele registrado em 2023, o ano anterior, e muito acima dos recuos de 2,2% registrado em 22 e de 4,6% registrado no ano de 2021, ainda tempos de pandemia. Em 2024, os especialistas analisam que o mercado de trabalho se manteve bem aquecido, com salários de admissão mais altos e, por consequência, mais convidativos. Os maiores salários médios de admissão foram verificados em São Paulo, R$ 2.473, no Distrito Federal, R$ 2.284 e no Rio de Janeiro, R$ 2.223. Atenção agora aos postos mais bem remunerados. Na análise feita por ocupação, o melhor salário médio oferecido a um profissional na admissão ficou para o cargo de engenheiro de computação, R$ 13.794. Na segunda posição, para engenheiro de Minas e Afins, R$ 13.055. Em terceiro, para diretores de espetáculos e afins, R$ 11.716 de salário médio. Engenheiros químicos, mecânicos e geólogos vêm depois, com salários entre R$ 10.600 e R$ 11.181 na admissão. O salário médio de um médico ficou em R$ 10.071. Engenheiros de produção, pesquisadores de engenharia e engenheiros eletricistas ficaram com salários médios variando entre R$ 9.489 e R$ 9.960. Na indústria, o salário mais alto em média na admissão ficou para quem assume nas vagas de extração de petróleo e gás natural, R$ 9.104. No setor de serviços, exploração de jogos e apostas, R$ 9.301. Na agropecuária, o maior salário médio para recém-admitidos está no setor de pesca e aquicultura, R$ 9.113. No comércio, as vendas por atacado pagam melhor. Em média, salários de R$ 2.267. O desmatamento na Amazônia e a aprovação em Brasília de um projeto que beneficia pais e mães de pessoas com autismo nos hospitais do SUS estão entre os assuntos do nosso Giro de Notícias com a Marília Schesch. Olá, Marília! Boa noite, Edilon. Uma proposta que pede o atendimento prioritário em unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde para mães e pais atípicos foi aprovada na Câmara dos Deputados. Além da prioridade de atendimentos, há também a regulamentação dos cordões inclusivos, aqueles com o desenho de quebra-cabeça, o símbolo mundial do autismo. De acordo com a sugestão, a regulação seria incluída na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O projeto seguirá agora para análise do Senado Federal. Vem aí uma nova medida provisória que cria a linha do consignado Crédito do Trabalhador. Com ele, profissionais do setor privado poderão usar a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimos mais baratos com garantia do FGTS. A medida mira públicos como empregados domésticos e trabalhadores rurais com carteira assinada além de MEIs. Por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital, o trabalhador terá a opção de requerer a proposta de crédito. O desconto das parcelas será na folha de salários, o que permite que as taxas de juros sejam inferiores às praticadas atualmente no consignado por convênio. Falando de meio ambiente, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram seu menor valor histórico para o mês de fevereiro. O número indica a diminuição das ações que têm destruído parte da floresta. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 81 km² de áreas desmatadas no mês em 2025, o menor índice para fevereiro desde o início da série histórica em 2016. No ano passado, esse índice
e detectou 227 quilômetros quadrados de desmatamento. Eu volto com você, Odilon. Obrigado, Marília. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu no começo desta semana pela suspensão de operações da VoiPass. O motivo, falta de segurança nas operações. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu em caráter cautelar as operações aéreas da VoiPass, formada pela Passaria do Transportes Aéreos e pela MAP Linhas Aéreas. A decisão ocorre por falta de garantias de segurança dos voos da empresa, que sofreu um acidente com 62 mortos no ano passado. A ANAC destacou que a suspensão vai vigorar até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão previstos em regulamentos. A companhia aérea realiza voos comerciais entre cerca de 15 localidades dentro do país. Uma de suas aeronaves da VoiPass protagonizou em agosto uma das piores tragédias no Brasil, ao cair enquanto voava de Cascavel para São Paulo. Os 4 tripulantes e seus 58 passageiros morreram após o impacto do avião bimotor contra o quintal de uma casa em Vinhedo. Quase um mês depois do acidente, um relatório preliminar apontou uma falha no sistema de de-icing, que evita a formação e acúmulo de gelo na aeronave. Após ser notificada da suspensão, a VoiPass respondeu que sua frota está apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança. A companhia, fundada em 1995 sob o nome Passaredo, se comprometeu a fazer todos os esforços para retomar as operações o mais breve possível. Uma tragédia essa ocorrida no interior de São Paulo que não tem como a gente esquecer. Aproximadamente 33 mil bilhetes já vendidos, considerando trechos de ida e volta, vão precisar ser remarcados em voos de outras companhias com essa decisão da ANAC. Outras companhias ou os consumidores vão precisar ser reembolsados pelo que já pagaram. Vai sair do papel o projeto para a construção do primeiro túnel submerso do Brasil. Você sabe quais cidades ele vai ligar? Vai encurtar a travessia Santos-Guarujá de mais de 1 hora para poucos minutos, pela nova estrutura que será feita para conectar as duas cidades. É nesta área, na região portuária de Santos, no litoral paulista, que será construído o túnel submerso, que vai conectar o município a Guarujá. Um projeto que há anos é comentado por moradores e turistas das duas cidades. Eu acredito que alguém alguma vez na vida, se mora na Baixada, passou alguma dificuldade, com a balsa, com a travessia de balsa, longo tempo de espera, tendo problema estando parado ali, até a questão da segurança, correndo risco de ser assaltado e tudo mais. Então acho que vai ser importante avanço para a região. As cidades de Santos e de Guarujá são localizadas em ilhas vizinhas. O deslocamento de veículos entre as cidades pode ser feito por terra, passando pelo continente, ou por mar, em uma travessia de balsa. Nos dois casos, o trajeto pode levar mais de 1 hora. Já o túnel promete reduzir esse tempo a poucos minutos. Ele terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos. Serão 3 faixas por sentido, além de linha de veículo leve sobre trilhos e acessos para pedestres e ciclistas. Esse túnel vai resolver o problema da nossa comunidade, tanto do Guarujá como do Santos. Vai ser um máximo que vier a acontecer. O túnel entre Santos e Guarujá será o primeiro submerso do país. É um dos principais projetos do novo PAC, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. A previsão é que 150 mil pessoas por dia passem pelo novo trajeto no futuro. Fazer esse desvio por uma rota tão mais curta certamente vai levar eficiência para as pessoas que precisam acessar essas duas regiões, de ambos os lados, e desafogar o trânsito nessa área portuária, algo que é bastante relevante do ponto de vista da logística aqui no Brasil e no estado de São Paulo. A concessão terá prazo de 30 anos, incluindo a construção, operação e manutenção do sistema. A concessionária será remunerada por meio de tarifa de pedágio, contra a prestação pública e aportes públicos. O leilão está previsto para 6 de agosto. Moradores e turistas presenciaram esta semana o fenômeno conhecido como ondas de luz na praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O espetáculo, para muitos digno de cinema, é a bioluminescência, um evento raro e fascinante, causado por milhares de algas unicelulares
que brilham em consequência de reações químicas. Veja as imagens. Mas não se engane, mesmo aos nossos olhos sendo um belíssimo espetáculo, as ondas de luz podem ser poluentes em alguns casos devido à presença de nitrogênio na água. O elemento pode vir do esgoto e conter dejetos de animais. No entanto, isso pode acontecer também em águas limpas. Não existe somente uma regra exata para que ocorra. Oceanógrafos explicam que quando acontece em águas rasas, qualquer movimento pode ocasionar mais brilho, como que estamos vendo aí. Olha que lindo isso na praia de Ubatuba. Então, a formação de ondas, ela provoca ainda mais intensidade na bioluminescência. Deixa tudo mais surpreendente, tudo muito mais lindo também. Eu agradeço a sua companhia. Você fica ligado na nossa programação. A qualquer momento, mais notícias em nossos boletins. Boa noite, bom descanso para você. A gente se vê amanhã.